Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E partindo Jesus dali, viu um homem, diga comigo, viu um homem. E o nome do homem era Mateus, era chamado Mateus, e ele estava sentado no banco de tributos. Em algumas versões está recebedoria, em outras versões está escrito alfândega. Na versão que eu tenho à mão diz recebedoria de impostos. E disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Nas versões mais antigas diz assim: e ele, levantando-se, imediatamente o seguiu. Você pode dizer amém? Diga comigo: Senhor, eu te dou liberdade para ativar o meu chamado. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Nós fomos salvos para um propósito. O plano de Deus ao nos salvar não é unicamente nos levar para a sua glória. Se o plano de Deus ao nos salvar fosse unicamente nos levar à sua glória, você teria sido arrebatado, trasladado, ou teria morrido. Tão logo entregou sua vida a Jesus para chegar logo no céu. Jesus nos salvou para o cumprimento de um propósito que Ele tem conosco aqui. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13, assim: Não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Ele está nos ensinando que fomos alcançados para alcançar algo. Há um propósito na nossa salvação que se aplica aqui na terra. Escrevendo aos Colossenses, ele diz: quanto a vós, no que se refere a Cristo, cabe não apenas crer nele, mas também padecer por ele. Aos Filipenses ele diz, capítulo 1, versículo 24: eu cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Há uma missão a ser cumprida, que é nossa, que é da igreja, a missão de tornar conhecido o nome de Jesus entre os homens. O episódio da chamada de Mateus para seguir a Cristo se dá em meio a uma sequência de acontecimentos muito próximos do ministério do Senhor Jesus. Jesus é batizado nas águas por João Batista, e o texto diz que ele então vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, estando Jesus no deserto sendo tentado, e a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e não pecou. Saindo do deserto, Jesus vem para Nazaré,
a aldeia onde ele crescera, cidade, terra, região de Maria, sua mãe. Quando Jesus chega em Nazaré, o texto revela, Lucas 4, que ele vai direto para a sinagoga. E na sinagoga, o chefe da sinagoga disponibiliza a oportunidade para quem quiser fazer a leitura de um texto das Escrituras, e Jesus se levanta e entrega-se a ele o rolo do livro do profeta Isaías, e ele lê o que para nós é o capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a declarar a abertura de prisão aos presos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus é expulso da sinagoga à medida que ele faz a exposição do texto lido e a aplicação dele. E quando ele é expulso de Nazaré, também vai ele embora. Jesus sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Enquanto Nazaré era uma pequena aldeia dos tempos de Jesus, Cafarnaum era a maior cidade da Galileia naqueles dias. Era um centro comercial, portuário, tinha uma base militar do Império de Roma, tanto que a Bíblia fala do centurião de Cafarnaum. Um centurião é um comandante de 100 a 200 homens. Em Cafarnaum tem um controle de alfândega por causa da movimentação comercial que passava por Cafarnaum. A maior sinagoga de Israel nos dias de Jesus, fora de Jerusalém, era a sinagoga de Cafarnaum. E quando Jesus chega lá, ele para na casa de Pedro. Não, Pedro ainda não o segue, Pedro não é seu discípulo, Pedro não é seu apóstolo, mas Jesus para na casa de Pedro porque, de algum modo, a sogra de Pedro está doente e Jesus a cura. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, a Bíblia diz que ela começou a servi-lo. Pedro foi pescar. Enquanto Pedro vai pescar e Jesus está na casa pregando, trazem aquele paralítico que desceu pelo teto. Jesus cura o paralítico e Lucas diz no capítulo 5, versículo 17, que a unção de Deus estava sobre ele para curar. Aquele era um dia de milagres, era um dia de cura. Quando Jesus cura o paralítico, ele vai ao mar da Galileia para convocar a Pedro para segui-lo no seu ministério. E aí nós temos aquele episódio da pescaria que Pedro trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E quando Jesus diz, lança a rede da banda direita do mar, e Pedro vê a rede vir cheia, ele está tão consternado, tão constrangido, que ele cai aos pés de Jesus e diz, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus então diz a Pedro, vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. Todos esses episódios se dão numa mesma sequência. É por isso que o texto do capítulo 9, versículo 9 de Mateus diz, e partindo Jesus dali. Agora Jesus sai de Cafarnaum e ele passa pela alfândega. A alfândega de Cafarnaum era a mais importante do território de Israel. A tradição diz que na saída de Cafarnaum havia 200 cobradores de impostos. 100 assentavam-se do lado direito da estrada e 100 assentavam-se do lado esquerdo.
Aqui começa o episódio que envolve a chamada de Mateus, porque diz assim: e partindo Jesus dali, viu um homem. Quantos homens havia na alfândega que eu acabei de falar? 200. Quantos Jesus viu? Havia 200, mas ele viu Ele viu um homem. Quando o assunto é a chamada de Deus para o ministério, eu e você precisamos saber que Deus não nos chamou porque não havia outro. Ele nos chamou porque de algum modo e por alguma razão Ele quis chamar você. Não é porque não há ninguém mais capaz. Deus nunca chama alguém para o exercício no seu reino por causa da capacidade. Deus nunca chama por causa da simpatia. Ele nunca chama alguém por causa da popularidade. Está no campo da soberania. Ele decide chamar e ele chama. Ele viu um homem. No dia que o Senhor chamou a Jeremias para o ministério, capítulo de número 1 do profeta Jeremias, o Senhor diz assim: antes que saísses da madre, eu te escolhi, te santifiquei, às nações te dei por profeta. A escolha raramente passa pela opinião de quem é chamado. Deus normalmente não pergunta se você quer fazer a sua obra, se você quer fazer missões, se você quer evangelizar. Ele apenas escolhe você e te chama. No Salmo de número 139, versículo de número 15 e 16, o salmista diz: quando eu ainda era informe, uma linguagem biológica, os profissionais da biologia entendem a linguagem do salmista. Eu ainda era embrião, ainda não havia sido formado. Aliás, o salmista diz: nem os meus ossos haviam sido montados, o Senhor já me conhecia. O Senhor já me contemplava. Eu preciso que você saiba, nesta noite de domingo, que por acaso o Espírito Santo me traz ao coração esta palavra. Preciso lhe dizer que você não é resultado de um jogo da sorte no mundo de Deus. Deus não brinca de jogo da sorte. Deus não brinca de roleta russa. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Centenas delas morreram. Ao longo da sua vida, quantas pessoas morreram? Alguns amigos seus, outros conhecidos seus. Houve um acidente, alguém morreu e você ficou vivo. Você realmente acha que isso é sorte ou isto é propósito? Deus tem um plano na tua vida e uma chamada especial para você. E é muito legal a sensação que nós temos de que nós conseguimos fugir do propósito divino. Mas eu preciso lhe dizer nesta noite que não dá para escapar daquilo que Deus te chamou para fazer. Nem a caverna te esconde, nem o ventre do peixe te encobre, nem o deserto te isola. Porque como diz o salmista: para onde fugirei do teu espírito e para onde me ausentarei da tua face? Ele viu um homem.
viu você. Na sua casa, o Senhor viu você. No meio dos filhos do teu pai, Deus viu você. Na escola onde você estudava, Deus viu você. Sabe exatamente a tua história. Um dia, quando Jesus foi apresentado a Pedro, Jesus disse assim: tu és Simão, filho de Jonas, e te chamarás Pedro. O que Jesus está dizendo é: conheço o seu presente, Simão, conheço sua origem, filho de Jonas, e determino o teu futuro, tu te chamarás Pedro. Deus viu você e está na hora de a igreja despertar para fazer aquilo para o que ela foi chamada: evangelizar, ganhar almas, inquietar-se pela vida do pecador. Preciso te dizer que se o gemido do pecador descambando para o inferno já não te incomoda, há uma grande probabilidade que você não conheça nada sobre o Calvário. Ele viu um homem. E é interessante que o texto diz assim: e o nome do homem era Mateus. Vou te dar uma sugestão: coloca teu nome aqui. Coloca seu nome. E o nome do homem era Júnior, Batista, Vitor, Maria, Joana, Elisângela, Rita, Thelma, Antônia. Coloca seu nome aqui. Por quê, pastor? O que tem a ver? Deus te viu e te conhece pelo teu nome. O que isso significa? Significa que Ele não te ignora, Ele te percebe, Ele sabe exatamente quem é você. Eu já disse aqui aos irmãos que raramente na Bíblia Deus chama alguém pelo nome. Mas todas as vezes que Ele chama alguém pelo nome, Ele o faz duas vezes. Adão, Adão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. Por que duas vezes? Não basta Deus bradar uma vez o nome de alguém? Na cultura judaica, o nome de uma pessoa é um traço da sua história. Conhecer o nome de alguém é conhecer um episódio importante da vida do indivíduo ou o seu futuro. Quando Deus chama pelo nome, Ele está dizendo: eu te conheço, eu sei quem é você. Mas quando Ele chama a segunda vez, Ele diz assim: eu tenho certeza que é você. É você mesmo que eu estou procurando. Eu vou dar uma palavra para você nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Não adianta correr como Moisés correu. Não adianta fugir como Jonas fugiu. Algumas pessoas, eu tenho a impressão que algumas pessoas têm chamado e Deus permite que elas se esquivem. Mas tem alguns casos que Deus não dá essa chance. Ele chama e vai fazer o seu propósito acontecer. Aí, alguém vai olhar para mim e vai dizer: mas Deus não força ninguém a nada. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, até porque não dá tempo. Mas eu vou realmente deixar em dúvida: será que não? Jonas foi a Nínive porque quis. Moisés foi a Faraó porque quis. Paulo queria atravessar a Macedônia.
Conheço um pastor, o pastor José Luiz o conhece, ele foi pastor e mentor do meu pai. Pastor Antônio Bandeira, um senhor já jubilado, descansando, acima dos 80. Ele era dono de supermercados, farmácias. No dia que o Senhor lhe chamou para o ministério, e o pastor Bandeira deu uma olhadinha na vida dos pastores, nas dificuldades pelas quais eles passam, e ele disse a Deus: quer saber, o Senhor pode mandar outro, eu até me disponho a manter obreiros, mas me deixa cuidando dos meus negócios. No dia seguinte, o dedo menor do senhor Antônio Bandeira amanheceu dobrado. Essa junta primeira do dedo midinho dobrou e a ponta encostou na segunda junta. E o Senhor falou com ele: isso é só um sinal do que eu posso fazer com o teu corpo inteiro. Ele disse a Deus: tá bom, estou indo. Parece-me que há pessoas a quem Deus não dá a chance de dizer não. Seria Jonas o único profeta de Israel nos seus dias? Não poderia Deus ter mandado outro a Nínive, já que Jonas não queria ir? Seria Jeremias o único homem capaz de profetizar no período que antecede o cativeiro babilônico? Deus não poderia ter levantado outro. Lembra de Ageu? Ageu está tão frustrado com o seu ministério que ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou apenas vaqueiro e lavrador. Como se dissesse: para que o Senhor me enfiou nessa confusão? Mas eu preciso que você entenda, querido, e esses homens servem de exemplos para que eu te diga que se você tem uma chamada, o Espírito de Deus vai te cercar, a chama vai inquietar seu coração, você vai acordar à madrugada sentindo o chamado, o teu espírito não terá quietude enquanto você não estiver cumprindo o propósito para o qual Deus te comissionou. É interessante que, na minha adolescência, os pais instruíam os filhos primeiro para servir o reino de Deus e o ministério, depois para a vida secular. Hoje, nós instruímos os filhos para a vida secular e nem para o evangelho nós estamos instruindo, quanto mais para o ministério. Precisamos dizer aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que a sua faculdade é uma capacitação que Deus está te dando para te usar. Que o colégio é uma capacitação que Deus está te dando para te usar. Precisamos dizer aos nossos homens e mulheres de negócios que a empresa e o status que Deus te deu é posição que Ele te coloca para servir ao seu reino. Seja missionário onde você atua. Se você não consegue falar de Jesus naquilo que você faz, alguma coisa está errada na sua vida. Ele viu um homem chamado Mateus, provoca seu vizinho e diz para ele assim: o Senhor conhece você. Terceiro, o homem estava sentado no banco de tributos. Diga comigo assim: ele estava no trabalho. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Deus não chama quem não tem nada para fazer. Deus não usa gente desocupada. Ah, pastor, eu não posso, eu sou muito ocupado. É exatamente você que o Senhor está querendo. Ministério não é para quem não deu certo na vida.
Ministério não é para quem não sabe fazer outra coisa. Ministério não é para quem deu errado em tudo que fez. Aí diz assim, já que eu não prestei para nada, é porque Deus me queria no ministério. Se você não prestou para nada na vida, você não presta para o ministério. Ele chamou um homem no banco de tributos, estava sentado, trabalhando. Deus está chamando você, justamente porque você tem o que fazer. Davi era pastor de ovelhas. Moisés, antes de ser pastor de ovelhas, era comandante do exército do Egito. Abraão era um homem de negócios. Paulo, construtor de tendas. Pedro, pescador. Lucas, médico. O Senhor chama quem conhece o princípio de responsabilidade e vai levar a missão com a responsabilidade de quem tem um dever a cumprir. Não há nada mais responsável na terra do que a missão de ganhar almas para Deus, tirando-as da beira do abismo. Ele viu um homem chamado Mateus sentado no banco de tributos. Ele estava ocupado e o Senhor lhe chama para lhe ocupar no reino. Problema, eu tenho visto muitas pessoas, pastor, eu não tenho tempo nem de congregar, porque eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para desenvolver atividades na igreja, porque eu sou muito ocupado. O que você acha, que eu sou um desocupado? Não é isso que parece? Deus está querendo você, as ocupações que Ele te deu são treinamento. Uma moça chegou para mim, pastor, eu tenho uma chamada missionária e quero ir para missões enviada por esta igreja. Eu disse, você vai? Tem chamada? Tenho. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer, pastor? Já fez a faculdade? Não, senhor, vai fazer. Não, espera aí, eu tenho chamada para missões. Eu sei. Tem lugares que eu não posso lhe fazer entrar como missionária, mas eu posso lhe fazer entrar como psicóloga, como enfermeira, engenheira, agrônoma, técnica de futebol, professora de futebol. Você precisa se preparar para o desafio. Então, em nome de Jesus, transforme o seu trabalho em ministério. Dedique a sua formação ao reino de Deus. No dia que você pegar o que você sabe fazer e disser, Senhor, é para a tua glória, você vai ver Deus criando oportunidades para você desenvolver o dom que Ele te conferiu. Sentado no banco de tributos, e a Bíblia diz que o Senhor olha para Mateus e diz, segue-me. O que é seguir? Aqui vem um desafio grande, porque seguir é acompanhar. Seguir é repetir o que o outro está fazendo, é pisar onde ele pisa. Preste atenção, quem segue não decide o destino. Quem segue não decide para onde vai. Quem segue não escolhe o ritmo da viagem. Quem segue não determina o lugar onde vai servir. Quem segue apenas acompanha aquele que está sendo seguido. E Jesus disse a Mateus, segue-me. Nós estamos seguindo a Cristo, porque há uma clara confusão entre seguir a Cristo e congregar numa igreja. Tem gente congregando que não está seguindo a Cristo. Tem cristão
que não segue ao Cristo a quem Ele mesmo apregoa. Seguir a Cristo é abrir mão da tua própria vontade. Seguir a Cristo é renunciar aos teus próprios sonhos. Quando você segue onde você gostaria de estar, não conta mais. Jesus disse a Pedro: quando tu ficares velho, te cingirão e te levarão para onde tu não queres ir. Nós nos tornamos crentes donos da nossa vontade. Nós nos tornamos crentes donos do nosso querer, donos da nossa vida. Atuamos onde queremos, fazemos o que desejamos, e alguém mentiu para nós e disse que isso é seguir a Cristo. Você não é dono de si mesmo. Quem é dono de si mesmo? Levanta a mão. Eu quero lhe convidar para você aceitar Jesus como Salvador. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos propriedades de Deus. Ele determina o que você vai fazer e para onde você vai. Nos tornamos práticos. Nos tornamos donos do nosso próprio nariz. Até aqueles que servem no ministério estão cheios de vontade para fazer aquilo que lhe der vontade. E Jesus olha e diz assim: não. Me seguir não é isso. Me seguir é fazer o que você não quer, porque eu quero que seja feito. Eu disse aos irmãos hoje pela manhã em Salvador, ministrando no culto de celebração em Salvador hoje pela manhã, eu disse a eles: queridos, eu vivi mundo afora por quase 25 anos fazendo conferências. E acredite, é extraordinário e bom. Por quê? Porque a passagem vem, eu não tenho que me preocupar com a logística, chego no aeroporto e embarco. Quando eu chego no meu destino, tem um carro me esperando, me leva para o almoço num restaurante, numa churrascaria, de lá para o hotel que já está reservado. Eu já cheguei em lugares que nem a mala da esteira me deixaram tirar, tiraram para mim. Já cheguei em locais que nem o check-in do hotel me deixaram fazer, fizeram para mim. Quando eu cheguei no quarto de hotel, tem lá uma cesta de frutas, sucos e doces. Na hora do culto, um carro vem me buscar e me leva, e eu não tenho que me preocupar se o som está bom, se o ministério de louvor está lá e se ensaiou, não é problema meu. Eu vou encontrar tudo pronto para pregar. Quando eu terminar a pregação, Deus abençoe pastor Josué, está aqui uma semente de honra para a sua vida. No outro dia eu entro no avião e venho embora, e não devo satisfação de nada a ninguém. Pastorear não é um hobby. Pastorear não é lazer. Pastorear não é uma diversão. É um chamado. O Senhor me chamou para um propósito, e eu tenho consciência disto, e estou cumprindo o propósito. E quando chegar, ou se chegar o momento que ele diz: Josué, não é mais pastorear, tem outra missão, ela será cumprida, porque o que importa é que ele cresça e que eu diminua, porque a vontade de Deus precisa prevalecer. Diz para alguém do seu lado aí: se você é de Deus, a tua vontade não prevalece. É meio chato isso, mas o problema é que nós estamos vivendo um evangelho romântico, que cada um faz o que quer.
E o chamado de Deus é: segue-me. Segue-me. No dia que o Senhor falou comigo sobre o ministério, Ele disse assim: você está disposto a ir para lugares onde você não verá os teus pais? Estás disposto a ir para lugares onde não verás os teus irmãos, nem os teus amigos, nem os teus conhecidos? E quando eu ouvi esse chamamento, eu disse a Deus: eu não amo a tua obra. Não era o que eu queria. Eu tinha outro propósito na minha vida, muito bem definido. E quando eu disse ao Senhor: não é o que eu quero, o Espírito Santo me tomou em línguas, e eu comecei a cantar um louvor que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu estou dizendo a Deus que eu não quero ir, e o Espírito Santo me leva a cantar isso. Fala a verdade, a minha opinião prevaleceu? A minha vontade determinou? Não. Acontece o seguinte: eu estou no ministério forçado? Não. Quando Deus chama, Ele te capacita. Quando Ele te capacita, Ele te envia. Quando Ele envia, Ele provê. Quando Ele provê, Ele respalda. E quando Ele respalda, Ele te move. Aceite o chamado divino. Sirva, segue-me, disse Jesus. E o texto encerra dizendo: e ele, levantando-se, imediatamente o seguiu. Sabe o que eu acho extraordinário aqui? Não tem discussão. Jesus não faz uma proposta a Mateus. Ele é um auditor fiscal. Ele tinha remuneração de Roma. E na auditoria romana, o auditor era remunerado sobre percentual. Por isso que Zaqueu, que também era tributo, diz assim: eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado em alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Ele está falando dentro da linguagem tributária do seu tempo. Jesus não fez uma proposta para Mateus, apenas disse: segue-me, e ele levantou e o seguiu. Tem muita gente que não está conseguindo desenvolver o seu chamado, porque está esperando de Deus um contrato com cláusulas para assinar. Presta atenção, Deus não dá garantias palpáveis a ninguém. Seguir a Deus é uma questão de fé. É preciso crer que Ele vai cuidar de cada detalhe. Se você não consegue acreditar que Deus vai cuidar dos detalhes na sua vida, é preciso voltar à sua presença para entender a chamada. É preciso aprender a confiar no Senhor e parar de confiar nos homens. Eu vou porque tantos irmãos garantiram que vão me ajudar de tal forma e de tal forma. Presta atenção, se Jeová não abrir a porta, não tem mão que se abra em teu favor. Ninguém te abençoa porque você é engraçadinho. Ninguém te abençoa porque você prega bem. Ninguém te dá nada só porque você traz uma palavra bonita. Ou o Espírito de Deus move os corações na direção determinada, ou nada se fará. Então
para de depender de circunstâncias e começa a confiar em quem te chamou, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, aquilo que disse que faria, Ele fará. E partindo Jesus dali, viu um homem. Deus está vendo você. Seu nome era Mateus. Deus conhece você pelo nome. Ele estava sentado no banco de tributos. Ele estava no trabalho. As suas ocupações não são argumentos para você não fazer nada na obra de Deus. E o Senhor lhe disse: segue-me. E ele imediatamente levantou-se e o seguiu. O que você está esperando para ingressar, para se envolver no serviço no reino de Deus? Qual é o argumento? O que você quer? Nunca use, a criança chorou, me fez lembrar de algo. Nunca use seus filhos como argumento para não fazer a obra de Deus. Conheço uma irmã que o Senhor lhe chamou para o ministério e ela disse a Deus que não poderia por causa da criança. O Senhor falou com ela: é simples, vou tomá-la e você fica livre para me servir. Conheço o depoimento de uma irmã que está em missões há décadas no continente africano. Quando o Senhor falou com ela sobre missões, ela disse a Deus: primeiro a minha faculdade. E ela ingressou na faculdade, cursou economia, numa época que ter acesso à faculdade era uma oportunidade de muito poucos. Quando ela terminou a faculdade, o Senhor voltou a falar com ela, e ela disse: Senhor, meu sonho é trabalhar numa instituição financeira. Na época, ela foi chamada para trabalhar no então Banco Econômico e galgou degraus na instituição e se tornou líder, chefe, cresceu e o Senhor voltou a falar. Quando o Senhor voltou a falar com ela, ela disse: Senhor, eu vou para a África solteira. Conheceu um rapaz, se casou, logo engravidou. E o Senhor falou com ela de novo: a África te espera. Ela disse a Deus: mas eu vou para a África grávida. Eu vou sair do país para uma nação que eu não conheço, gestante. A criança nasceu, linda. Até que um dia, num círculo de oração, o Senhor voltou a falar. E ela disse a Deus: Senhor, eu não tenho condição de ir para a África com uma menina. Um dia ela vai para o exame médico, consulta de rotina. Lá é diagnosticado um câncer em estado avançado. Começa o tratamento. A igreja e o círculo de oração iniciam uma campanha de oração para Jesus curá-la. E depois de algumas semanas de jejum no círculo de oração, as irmãs vão fazer uma oração por ela em casa. Enquanto as irmãs estão orando, o Espírito Santo tomou uma adolescente em profecia e disse: eu falei contigo sobre o meu propósito, e você me estabeleceu condições, e tudo que você me pediu eu te dei, mas você não me levou a sério. Agora, tudo que me pedistes tens, mas não tens aquilo que mais precisas. Aquela irmã, diz o testemunho, virou para a parede aos prantos, chorando, e disse a Deus: me cura que eu vou, me sara que eu vou, me dá mais uma chance que eu vou. E o Senhor, usando a moça, disse: você vai, eu vou te tirar do leito, mas você vai com uma marca. Ela foi curada do câncer, ficou com uma perna menor do que a outra, e foi para a África, e está lá há décadas, fazendo a obra missionária, marcada
marcada. Presta atenção, não fica procrastinando o que Deus te determinou. Desembainha a tua espada, desenterra os talentos, tira a armadura da caixa, tira a viola da capanga e faz a obra de Deus, porque Jesus está às portas. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. O chamado de Deus para você é hoje. O mundo inteiro jaz no maligno. As grandes cidades do mundo estão debaixo do comando de Satanás. Os governos da terra estão sob influência do maligno. Das metrópoles às aldeias, Satanás está oprimindo pessoas de forma violenta. O que nós temos feito para Cristo? Indo na igreja uma vez por semana? Isso é seguir a Cristo. O que estamos fazendo para Jesus? Como tem sido a nossa resposta ao chamado de Deus? Como tem sido o nosso eis-me aqui, envia-me a mim? Eu quero orar por você agora. E eu quero orar para que o Senhor desperte a chama no seu coração. Está na hora de cansar, de simplesmente vir para a igreja, de assistir culto online. Está cômodo, mas tem uma chamada. A equipe da nossa igreja em Salvador saiu essa semana na primeira edição do Projeto André. A irmã me disse hoje pela manhã: pastor, nós saímos depois do culto e algumas pessoas já estavam dormindo. E é incrível que teve casa que a mãe acordou os filhos para tomar a sopa, ouvir a palavra e perguntar: onde é a igreja? O mundo tem sede de Deus. Um pastor estava comigo em Londres e ele disse para mim: o inglês não sente necessidade de Deus, ele lida com libras. Quem tem libra nem lembra que Deus existe. Eu falei com ele: você está errado. A alma do homem tem sede de Deus. E ele disse: lá no Brasil para vocês é moleza. E enquanto ele falava, passamos de carro e eu vi num ponto de ônibus uma mulher chorando muito. Eu disse a ele: para o carro. E ele disse: para que? Eu disse: para o carro. E ele parou o carro e eu desci e vim andando. E ele veio atrás de mim: Josué, você está louco? Aqui não é o Brasil. Você não chega abordando as pessoas assim. E eu sentei do lado da moça que chorava e fiz a pergunta mais redundante, mais idiota que você pode fazer quando alguém está chorando: você está bem? Fala sério, uma pessoa chorando num ponto de ônibus, está bem? Me disse se não é uma pergunta imbecil. Ela olhou para mim como se dissesse: tem um cara de quem está bem? Ela não respondeu, apenas o olhar me disse. E eu falei com ela: você sabia que Jesus te ama? Ele pode tratar do seu problema. Só que o meu inglês estava uma dificuldade. Eu falei com ele: acorda, traduz. Porque ele ficou me olhando e me dando bronca. Se para de me dar bronca, interpreta. Você sabia que Jesus pode resolver o seu problema? No final da conversa eu disse para ela: eu vou estar nessa igreja hoje à noite. Dá um endereço para ela. E ele passou o endereço. À noite ela foi para o culto, aceitou a Jesus como Salvador. Porque a alma do homem tem sede de Jesus. Na Suíça, um pastor me disse a mesma coisa. O suíço não sente necessidade de Deus. Eu disse: você está errado.
quando eu levantei para o café da manhã no hotel, eu já subi para o restaurante que era na cobertura, de paletó e gravata, com a Bíblia na mão. Eu estava atrasado. E a moça que veio me servir, quando me viu com a Bíblia, me perguntou: você é cristão? Eu disse: sim, eu sou cristão. Ela disse: eu posso me assentar? Eu disse: por favor, você pode me dar uma palavra? Eu disse: posso. Querido, eu fiquei tentando falar inglês e espanhol, sem conseguir falar quase nenhum. Ela falava francês, e eu disse a ela: no almoço você vai estar aqui? Ela disse: estarei. Se prepara aqui no almoço, eu vou trazer alguém que fala francês para conversar com você. Na hora, quando eu cheguei no culto, eu falei com o camarada: você vai almoçar comigo, vou te provar que você está errado. Tem uma suíça querendo ouvir acerca de Jesus no almoço. Ele veio comigo, evangelizamos aquela moça, ela entregou a vida a Jesus no restaurante. À noite ela estava na igreja e continua servindo a Jesus até hoje. Para de ser agente secreto do reino de Deus. Você é crente e ninguém sabe. Seus colegas não sabem. Aprenda a dizer para as pessoas: bom dia, Jesus te ama. Bom dia, Deus está cuidando de você. Provoque, fale de Jesus. Anuncia a Cristo. Ei, o mundo está debaixo de uma nuvem de terror e desespero. Os governos não sabem o que fazer. Não é apenas o governo brasileiro que está titubeando. Presidentes falam uma língua e governadores falam outra. Não, o mundo está assim. Eles não têm a resposta. Olha para mim. A resposta para esse tempo quem tem é a igreja. É a hora de apresentar Jesus ao mundo. Você tem a resposta. Você tem a resposta. Deixa Deus usar você. Durante esse louvor, que eu não sei qual é, você vai orar e vai dizer ao Senhor: eu te entrego a minha vida. Eu quero ser usado por ti. E se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, fazer isso aqui diante do altar, faça. Pai e mãe, Senhor, a senhora que tem filhos no mundo, faça uma entrega deles ao Senhor agora. Diga para Deus: eu entrego meu filho para a tua obra. Eu entrego a minha filha para a tua obra. E você vai ver, a rede do Espírito Santo vai buscá-los em alto mar, e eles serão trazidos à presença de Deus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind,
truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your